Boa tarde, minha amiga, meu amigo, minha irmã em Cristo Jesus, meu irmão, que me seguem neste momento de reflexão no meu canal no YouTube. Olha, hoje eu meditando aqui num trecho, não sei se você já meditou nesse trecho, que está em Mateus, no livro de Mateus, no Novo Testamento, no capítulo 17, o versículo 24. O título diz assim, ó, Jesus paga o tributo. E aí vem a leitura. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didrágamas e disseram: O vosso mestre não paga as didrágamas. Disse ele, sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: Dos alheios. Disse-lhe Jesus: Logo então livres os filhos. Logo estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Gente, que palavra mais linda, gente. Olha, que fala de drágamas, que quer dizer, poderia dizer para os dias de hoje, imposto, né? Paga o imposto, né? Todo ano tem que pagar imposto, né? Então, aqui fala de drágamas, né? Que na época, certamente, a moeda se chamava assim, né? Então, perguntaram para Pedro. Falaram para Pedro que o mestre de Pedro, que é Jesus, não pagava os didrágamas, né? Então Pedro disse sim, que ele pagava, e entrou na casa onde Jesus estava. E Jesus, sabendo tudo, conhecendo o coração de cada um, antes que Pedro lhe falasse alguma coisa, antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? Que ele chamava Simão Pedro. De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: Dos alheios. Disse-lhe Jesus: Logo estão livres os filhos. Querendo dizer o Senhor assim: os reis da terra, eles cobravam os impostos dos alheios, das pessoas alheias, e provavelmente nem eles mesmos pagavam os impostos, né? E então Pedro disse que era para os alheios, porque Jesus perguntou para os filhos ou os alheios. Quer dizer que os de casa, tipo lá, os reis, os seus filhos não pagavam, né? Mas os alheios tinham que pagar, né? Então aí Jesus vem e fala assim: mas para que os não escandalizemos, vai ao mar,
lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter, toma-o e dá-o por mim e por ti. E antes disso, Jesus disse, logo, quando Pedro disse o dos alheios, disse-lhe Jesus, logo estão livres os filhos. Querendo dizer assim, ele poderia estar livre, porque ele é um filho de Deus. E Pedro também era, mas, no entanto, ele teria que pagar. Então, para que eles não ficassem escandalizados por Jesus não pagar, ele ordenou que Pedro fosse até o mar e lançasse lá o anzol e tirasse o primeiro peixe que aparecesse ali no anzol, abrisse a boca dele, porque lá dentro da boca do peixe estaria um estáter. Ele diz aqui um estáter, que se refere a uma moeda, né? O nome de uma moeda. É como hoje nós temos o real, né? Naquela época era estáter. E aí ele diz, toma-o e dá-o por mim e por ti. Quer dizer, o suficiente, ele iria encontrar na boca do peixe uma moeda que daria para ele pagar a parte de Pedro e a parte de Jesus. E ele só estava fazendo isso para que eles não se escandalizassem. Porque, como Pedro disse que era aos alheios, ele sendo filho de Deus, ele não precisaria fazer isso. Mas ele o fazia para que aqueles que cobravam os impostos não se escandalizassem. Mas, voltando aqui, Jesus conhecia o pensamento. Antes mesmo que Pedro entrasse lá dentro da casa, Jesus já sabia o que Pedro ia dizer para ele. E também, Jesus sabia que quando ele lançasse o anzol, o primeiro peixe já iria estar ali para ele ser fisgado e com uma moeda na boca. Agora, pensa comigo uma coisa, meus queridos. Às vezes, a gente é do nosso costume, é costume do homem estar preocupados. Quem tem, quer ter mais. Quem não tem, quer ter, porque precisa ter. Então, sempre estamos querendo mais, não é verdade? Às vezes você nem precisa de determinada coisa, você vai e compra só pelo prazer de comprar, né? Mas aqui Jesus dá um exemplo para nós, que ele é o dono do ouro e da prata. Ele tem tudo sobre o seu controle. E aquele que são filhos, como ele aqui dizia, né? Fez a pergunta se eram os filhos ou era aos alheios que lhe cobravam os impostos. E Pedro disse que era aos alheios, mas ele falou que como ele era filho, mas para que os cobradores não se escandalizassem, ele ordenou que Pedro fosse lá e pegasse o primeiro peixe e tirasse da boca do peixe a moeda para se pagar lá um imposto que estava sendo exigido deles. Então, nós nos preocupamos com as coisas materiais, mas o nosso Deus, ele é rico tanto em conhecer o nosso coração, tudo que nós necessitamos, como ele é rico em tudo que existe de melhor na terra e nos céus. Então, muitas vezes corremos de um lado para o outro, nos fadigamos, nos cansamos e queremos sempre mais e sempre estamos em busca de mais, né? Sempre em busca de mais. Outros não têm mesmo e precisam correr para poder obter, porque senão passam fome, não é verdade? Mas sempre correndo, correndo, correndo.
Ali Pedro entrou e sem falar nada, Jesus fez a pergunta para ele e falou assim: vai lá no mar, pesca lá o peixe, no primeiro peixe que você pegar, vai ter lá a moeda para você pagar. Então, nosso Deus é o Deus da providência. Ele é o Deus que não nos deixa faltar nada quando nós cremos nele, quando nós buscamos verdadeiramente nele. Porque tem muita gente que tá com problema e fala assim: Senhor, estou com esse problema, coloca nas mãos de Deus. Daí a pouquinho fica numa preocupação tão grande e tira o problema da mão de Deus e quer resolver por ele próprio. E ele não recebe aí as bênçãos que está predestinado para ele por causa da insegurança, da falta de fé, da falta de confiança que ele tem em Deus. E nós, como filhos de Deus, devemos ser dotados de uma fé inabalável, que quando vem o tempo difícil, nós nos agarramos em Deus e confiamos que Ele vai nos dar a vitória. Porque Ele é o provedor da vitória. Sem Ele, nós nada podemos fazer. Tudo que nós adquirimos aqui nesse mundo é providência dEle, não é mérito nosso. Porque se nós fazemos, é porque Ele nos dá condições de fazer. Ele nos dá saúde, Ele nos dá força, Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá capacidade para nós enfrentarmos cada situações que vem de nosso encontro. Então, se nós confiarmos, se nós colocarmos tudo nas mãos dele, tudo ele vai prover para nós, como ele proveu naquele dia para Pedro pagar lá o imposto, tanto dele como de Pedro. Olha como o nosso Deus é maravilhoso, gente. Devemos dar glórias a Ele a todo instante. E quando tivermos um problema, colocar na mão dele, mas não colocar e depois tirar, não. Coloque e deixa. Deixa lá. Fala, Senhor, resolva para mim. Resolva para mim. Porque se você quiser resolver por você próprio, então não entregue na mão dele, porque ele pode todas as coisas. Ele conhece o teu coração, ele conhece o teu pensamento. Antes de você pensar, ele já sabe o que você tem para pensar. Ele já te conhece, ele já sabe o teu pensamento. Então, vamos confiar mais em Deus, vamos colocar nossa esperança em Deus, vamos entregar todas as situações nas mãos dele, porque só ele tem a solução para os nossos problemas. Às vezes você pode pensar assim: mas eu tenho colocado, mas está demorando muito. Não é, porque às vezes você está negligenciando na sua fé, na sua paciência. Como lá no passado ocorreu, né, que nós somos falhos, fracos. No passado Deus falou para Abraão: olha, Abraão, olha para as estrelas e conta aí quantas estrelas tem no céu, se você puder. A tua descendência vai ser tão grande quanto as estrelas que estão nos céus, tão inumeráveis quanto são as estrelas nos céus, incontáveis. Mas aí, com o passar dos anos, foi se passando, e Abraão foi perdendo a esperança dessa promessa. Sara perdeu a esperança dessa promessa e quis ajudar Deus. Eu tenho experiência na minha própria família disso, gente. Eu não vou relatar aqui, mas eu tenho experiência sobre isso, sabe? De Deus ter prometido e a pessoa não ter tido paciência, ter ido buscar seus próprios recursos, gastou, sofreu, batalhou, não teve êxito nenhum. E depois de algum tempo, a vitória veio para essa pessoa. A bênção chegou. A vitória chegou. Entendeu? Então é dessa forma que Deus trabalha. É necessário nós termos paciência. Quantos anos demorou Moisés lá no deserto? 40 anos, gente. E Sara estava já velha, achava que não ia poder mais ter filhos, cumprir a promessa. Aí quis ajudar Deus. Teve uma consequência muito grande, muito grande.
entendeu? Depois veio o filho da promessa, né? Que Deus havia dito. Mas ela, primeiramente, ela quis dar uma ajuda para Deus e Abraão concordou, entendeu? E daí veio a consequência por conta disso. E nós, muitas vezes, por não saber esperar, às vezes sofremos sem necessidade, choramos sem necessidade, porque somos tão fracos na fé, temos uma fé tão pequenininha e não aprendemos a esperar. A Bíblia diz: esperai com paciência no Senhor, e Ele vai inclinar os seus ouvidos e vai ouvir a tua oração. Vamos esperar com paciência no Senhor, amados. Vamos entregar o problema e não tirar da mão dele. Não adianta, você coloca e tira, coloca e tira, coloca e tira. Não vem a bênção. Eu também sou assim. Eu estou falando essa palavra para mim também. Vamos aprender a confiar no nosso Deus Todo-Poderoso, crer nele de todo o coração e saber que toda sorte de provimento na nossa vida vem se nós tão somente confiarmos nele e tomar posse, ficar firme nas promessas do Senhor. Aí nós vamos receber. Amém, amados? Receba esta palavra e eu desejo para você que a sua fé seja acrescentada no teu coração e que tudo que você pedir, você receba do Senhor. Porque o Senhor é nosso Pai e Ele tem poder para nos dar o melhor desta terra. Amém, queridos? Fiquem na paz do Senhor. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal, compartilhe essa mensagem e se você já é inscrito, eu fico muito agradecida e compartilha também. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.